Pedro expandirá este assunto. Ele levará este assunto para explicações, certa forma de raciocínio que Pedro exigirá de nós aqui, é pensarmos de forma séria sobre este tipo de assunto. Bom, eu quero mostrar para os irmãos que os versos que nós analisaremos agora estão numa forma tremendamente condicional. Peguem suas Bíblias e vejam as formas do verso 4 a 10, o verso A, até onde eu li. Vejam, por favor. A própria forma é condicional. Tá? O verso 4 inicia: pois se Deus... Aí então vem o raciocínio. Se Deus, em relação ao exemplo A, o exemplo B e o exemplo C, conclui-se, onde fecha esse raciocínio, verso 9. Certamente o Senhor, é porque o Senhor fez isso em relação àqueles, e o Senhor fez isso ele faz em relação a outros. Se Deus não poupou no passado, este que é o raciocínio, se Ele não poupou aqueles grupos, aqueles seres, no reino celestial, os anjos, se Ele não poupou seres, cidades e uma humanidade inteira, meus irmãos, então estes exemplos estão aqui forçando o raciocínio. Pedro está nos levando a pensar sobre o que Deus vai fazer com aqueles que ensinam o erro, que promovem o erro doutrinário. Por que estes três exemplos? Por que nós necessitamos deles? Por que Pedro não fica apenas nos versos iniciais? Os três exemplos a seguir representam a maneira singular da palavra de Deus firmar nossas mentes em coisas que nós temos dificuldades de conciliar o que as Escrituras dizem e com aquilo que nós estamos vendo diariamente acontecendo. Vejam como terminaram os versos de 1 a 3. Como é que se pode falar em um juízo rápido, um juízo que não está ocioso, um juízo de Deus que não dorme sobre os falsos mestres, se eles parecem ser as pessoas mais prósperas, as pessoas mais realizadas do planeta Terra? Meus irmãos, olhem a aparência dos falsos mestres, olhem a prosperidade dos falsos mestres, a aparência do que está bem, é bom, vai dar certo. Isso é tão terrível a ponto de que as nossas igrejas e as nossas culturas se tornaram pragmáticas por causa disto. Se a doutrina bíblica não está dando certo e aquilo está dando, então vamos tentar chegar, né, a certos resultados que a sã doutrina não está nos dando. Como nós vimos no último domingo, por exemplo, a própria maneira de ensinar, o ensino dos falsos mestres está pautado num fingimento. Eles fingem que creem, eles fingem que estão acreditando naquilo, e meus irmãos, o seu modo de vida, as coisas que eles ensinam, vão arrastando pessoas, produzindo aparentemente resultados que nem sequer a sã doutrina parecia poder fazer isso dentro da igreja. Mas, meus irmãos, como é que nossas mentes podem ser apaziguadas? Como é que eu posso aprender a pensar de uma tal maneira que o que eu vejo não é tão real assim? Como é que eu posso entender a relação entre o que eu vejo e ouço? Aquilo que eu vejo a cada dia, mais programas de televisão, mais canais de televisão, rádio, internet, mais sites em que se afirma a vitória dos falsos mestres, dos hereges. Como é que posso conciliar isso com a maldição divina que dizem as Escrituras? A resposta de Pedro é: isto já aconteceu no passado. Isto já aconteceu no passado e as pessoas também começaram a seguir os falsos mestres, muitos começaram a seguir o erro e não acreditavam que as coisas eram assim. Meus irmãos, Pedro começa a nos lembrar como foi que Deus puniu o mal.
Então Pedro está nos dando aqui também, pela preciosa graça de Deus, Pedro está nos dando pelo Espírito Santo também um grandioso quadro, meus irmãos, em que os que não pertencem ao Senhor estão sob este juízo, mas também aqueles que pertencem ao Senhor serão verdadeiramente sustentados, preservados, embora poucos. É uma das coisas que os irmãos mais vão notar nesses exemplos, né? O contraste entre muitos e poucos, bem poucos. Este é um tremendo quadro didático. É um quadro didático que nós temos dos versos 4 até o verso 10, a parte A, para nós tentarmos entender, meus irmãos, aqui, e exercitemos um senso absoluto de justiça, quando isto começar a faltar aos nossos sentidos, e que as nossas mentes e os nossos corações estejam arraigados à palavra do Senhor, meus irmãos. Mesmo no campo da religião, no campo das igrejas, quando nós começarmos a ver os grupos aparentemente afastados da verdade dando certo, mas ao mesmo tempo temos o exemplo aqui da piedade preservada, o futuro daqueles que são piedosos, tementes ao Senhor em contextos de pressão. Então, meus irmãos, Pedro está mostrando aqui como Deus mantém alguém no seu erro, com seu juízo, sob a sua maldição, sob o seu julgamento e a sua condenação, e como Deus sustenta e preserva os seus. Então, eu quero iniciar a exposição vendo o primeiro exemplo com os irmãos. Vamos ao exemplo do versículo 4. O primeiro exemplo, no verso 4, o qual nos dirá: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes mesmo de entrar nesse tipo de passagem, o primeiro elemento assim, mais básico aqui, é tentarmos entender a que anjos Pedro se refere. Por que eu estou falando isso? Porque os irmãos, à medida que estudarem essas passagens, os irmãos se confrontarão, os irmãos verão que há outras linhas de interpretação. Por exemplo, a principal linha de interpretação aqui, em alguns grupos que usam a semiótica ou então a tradição liberal de interpretação bíblica, é tentar entender aqui que Pedro se refere aos anjos de Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 4. Se os irmãos olharem ali, a experiência é que, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Verso 2 afirma isto. Não só na nossa época, mas no período chamado interbíblico, aconteceu, mesmo nos tempos de Jesus, os rabinos acreditavam, meus irmãos, muitos, que os anjos haviam se apaixonado pelas mulheres jovens, bonitas, eles as sequestraram, coabitaram com elas, e elas geraram seres que eram gigantes e malignos, e por causa disso Deus havia de destruir a terra. Existem textos apócrifos sobre isto, existe literatura judaica sobre isto, e esse ensino voltou com muita força. Hoje há intérpretes que acreditam nesse tipo de conceito e de linha de interpretativa. Mas contrapondo a isso, não é difícil contrapor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou nos evangelhos que os anjos não possuem essa característica. Os anjos não têm, por exemplo, poder físico ou uma natureza física original para que eles tenham relações sexuais. Então vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 22, verso 30. Nosso Senhor afirma isto: os anjos não podem casar e nem ter relações sexuais. Então, isso desfaz esse conceito. Eu não vou entrar nos pormenores desse conceito, mas grupos de intérpretes que tentam relacionar Gênesis capítulo 6 com 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, carecem realmente de um entendimento e análise do texto em referência ao cânon bíblico. Por que eu faço distinção disto?
que muitos estão interpretando a Bíblia sem referência ao cânon, à regra, que são todos os livros das Escrituras, e não apenas alguns conceitos isolados. Vamos tentar entender então, dentro do cânon da referência bíblica, qual é a ideia, o referencial de Pedro aqui. A referência de Pedro é o ensino geral das Escrituras, meus irmãos. Os anjos aqui são os anjos que caíram, não em Gênesis capítulo 6, mas os anjos que caíram da sua condição original. Eles são chamados os anjos que acompanharam Satanás, que caíram com Satanás, e os anjos que Deus preservou. A Bíblia não declara quantos, são muitos, Deus preservou, são chamados de anjos eleitos. Vamos a algumas referências bíblicas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. E depois os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Deixem marcadas estas passagens. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 21. E Apocalipse 12, verso 9. Primeira Timóteo 5, 21, nós lemos: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Vejam, o apóstolo Paulo está falando sobre o ministério pastoral. E como ele havia dado orientações anteriores sobre a consagração de pastores, e como ele havia agora, nesse contexto, tendo exortado e orientado Timóteo a repreender publicamente pastores que viviam de forma desagradável e sem testemunho, ele faz esta afirmação: que o ofício do ministério pastoral é feito debaixo dos olhos de Deus, de Cristo e dos anjos que foram preservados na eleição de Deus. Raramente aparece a expressão que os anjos foram eleitos, mas quando aparece em contextos de reverência, por exemplo, como este contexto. Os anjos que não caíram foram preservados por Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Notem aí a expressão seus anjos. Agora pertencem no sentido de rebelião juntamente com Satanás. O que João estava fazendo aqui? Ele estava dizendo algo muito semelhante a Cristo quando ele enviou os seus apóstolos para uma missão. E quando eles tentam se exaltar, Jesus diz: eu vi a Satanás caindo. É muito semelhante aqui. Quando o evangelho é pregado, a vitória do evangelho do reino de Deus, no livro de Apocalipse, implica a queda de Satanás, a queda do poder, do seu domínio sobre o que está acontecendo, e a implantação do governo de Deus na salvação daqueles que o Senhor está chamando. Então, qual seria o foco aqui de Pedro? O foco principal de Pedro aqui é na apostasia angelical. Ele pretende aqui dar um foco especial à forma como eles recusaram manter a ordem divina, manter-se diante de Deus, servindo a Deus. E Pedro pega exatamente esta linha de raciocínio e aplica aos hereges que estavam adentrando as igrejas da Ásia e levando muitas pessoas para o erro, e criando novos grupos e desviando boa parte da igreja. Pedro procura demonstrar à igreja que o pecado desses homens que se afastam do ensino, que invadiram o seu contexto, Pedro está principalmente aqui ligando a ideia de: se Deus fez isto com seres extremamente elevados, seres dos quais a Bíblia, mesmo a palavra de Deus, fala-nos tão pouco.
Os hereges estavam dizendo o que nas igrejas da Ásia? Estavam dizendo que não existe a volta de Cristo, não haverá um julgamento, mesmo que houvesse, quem se livraria? Porque todos estão de alguma forma sendo pecadores. E Pedro então pega este ensino dizendo, não, Deus vai executar sim, Deus vai operar, mas também Deus mantém os que são seus. Meus irmãos, portanto, em sua discussão sobre os anjos, Pedro focaliza o pecado deles. Vejam mais uma vez o versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, quando eles se rebelam contra Deus. Pedro reelabora aqui inteligentemente a mesma fonte que ele e Judas utilizaram. Meus irmãos, vejam por favor, Judas, um pouquinho mais à frente, versículo 6. E os anjos, Judas diz, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Estes são seres elevados, irmãos. Vejam a forma de linguagem. São seres elevados, desde a sua posição original, não são seres humanos, mas eles não foram poupados. Deus não interviu no caso destes para resgatá-los, oferecer-lhes misericórdia, mesmo porque eles não são seres semelhantes a nós. E o verso 4, o verso 4 aqui, a maneira como o verso 4, a segunda parte está se manifestando, Deus, quando os puniu, Deus os reservou para uma condição em que eles não podem abandonar essa condição agora do juízo, até que ela se revele plenamente. Pedro vai utilizar aqui, se os irmãos olharem bem, nas nossas traduções está inferno. Mas Pedro, muito inteligentemente, Pedro não usa a palavra inferno, Pedro usa a palavra tártaro. Se os irmãos abrirem a Ilíada e Odisseia de Homero, verão ali a palavra tártaro. É a única vez que aparece aqui nessa forma como Pedro está utilizando. É uma palavra mitológica. Seres rebeldes, seres poderosos, são colocados no submundo. Por que Pedro usa essa linguagem? Ele está usando uma linguagem que todos os que estivessem na Ásia pudessem compreender. Pedro está usando uma linguagem que é judicial, que Deus mantém, como Deus mantém alguém, por exemplo, alguém reservado para o juízo. Uma linguagem judicial, uma pessoa foi colocada para que ela estivesse presa até o tempo em que ela então será completamente, o juízo se manifestará completo sobre ela. Veja o termo utilizado por Pedro. Nas nossas versões, está precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Entregar aqui é confinar alguém. E na forma que Pedro está trabalhando aqui, o tempo em português não é o mesmo tempo em língua grega, eu sempre falo isso aqui. Mas para os irmãos terem uma noção, a ideia do texto aqui é uma contínua, desde que Deus fez isso, isto não pode ser mudado, é uma ação definida, continuamente está operando. Eles não têm condições de sair desse estado condenatório. É Deus quem nos está preservando. Mas se os irmãos quiserem entender então, por que toda esta linha de raciocínio? Temos que perguntar, por que Pedro está ensinando assim? Pedro está se concentrando em determinados aspectos do juízo de Deus, como o orgulho e a rebelião. É isso que acontece em relação aos hereges, os falsos mestres, os falsos profetas. Se Deus não poupou o orgulho e a rebelião daqueles seres elevados, quando eles se rebelaram contra a sua palavra, contra o culto que deveriam prestar a Deus, a glória que deveriam dar a Deus, estes falsos profetas também, que parecem tão bem, tão prósperos, tão ricos, por enganarem, dissuadirem igrejas,
desviarem doutrinariamente, não temerem, né, não temerem as implicações, então também eles não escaparão. Sigamos para o segundo exemplo, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vejam, o segundo exemplo é o mundo pré-dilúvio, a era pré-diluviana. O primeiro exemplo foi transcendental, o primeiro exemplo não foi histórico. Depende de uma revelação do Espírito Santo, plenamente no sentido da compreensão destas coisas, mas aqui o exemplo, ainda sob a obra de inspiração do Espírito, mas agora é um exemplo histórico. O mundo que foi destruído literalmente pelo juízo de Deus. Todos os seres humanos foram mortos. Parem para perceber. É uma questão difícil para todos nós, até hoje historicamente. Todos os biotipos. Toda a vegetação foi destruída. Diversos animais. Talvez animais os quais nós nem tenhamos mais noção deles. E nós devemos ler com grande reverência, cada vez que passarmos por esse texto. Vejam o verso 5. E não poupou o mundo antigo. Ele não poupou toda a realidade. Clima, fauna, flora, seres humanos, cidades, países. Deus não poupou. Temos que ver isso com santo temor. Apenas Noé e mais 7 pessoas foram salvas. Pedro saberá utilizar isto. Pedro utilizará de forma didática. A grande implicação para nós, irmãos, quando nós estivermos meditando sobre esses textos, é não apenas ler a Bíblia. É bom ler a Bíblia, mas é começar a tirar deduções. É isto que Pedro faz. Vejam, há um ensino aqui sobre os grandes juízos de Deus. A instrução a como determinadas pessoas foram mantidas para serem destruídas, e há determinadas orientações assim, como algumas pessoas, poucas escaparam. Pedro é singularmente objetivo aqui, na sua instrução. Por que que Pedro agora destaca o livramento de Noé e da sua família, em relação ao contexto terrível do dilúvio? Olhem a condição de Noé, vejam o que o texto diz sobre ele. Mas preservou Noé, pregador da justiça. Se nós lermos os textos do Antigo Testamento, meus irmãos, nós lermos textos da narrativa de Gênesis capítulo 6, nós não veremos, né? Não veremos Noé como um pregador, literalmente pregando. Porém, o consenso geral do ensino sobre Noé é que ele pregava com os seus atos, e ele também pregava com as suas palavras um tipo de justiça que glorificava a Deus, tanto que ele pregava uma justiça que se conforma à vontade de Deus. Se nós lermos corretamente a narrativa de Noé, não começa simplesmente com Noé fazendo bem, começa com: e Noé achou graça diante de Deus. Ele acha graça, o favor imerecido de Deus. E Noé é um homem temente a Deus. Nesta expressão, nós não temos justiça imputada. Ainda não temos um conceito aqui de justiça imputada, a justiça que Deus dá. Nós temos aqui o testemunho desta justiça na forma de um comportamento. Ele estava demonstrando um comportamento de alguém que tinha fé em Deus. Nos ensinos que ele havia recebido, possivelmente da tradição oral, sobre Deus, por meio da geração de Sete. E ele então começa a viver desta forma, e Deus o chama e diz a ele que ele foi separado e seria preservado para construir uma arca. Quando a impiedade cresceu enormemente, quando o mundo avançou na impiedade,
Deus preservou um homem que o temia, um homem com a sua família. Eles teriam que viver de forma diferente dos outros. Eles teriam que imprimir um ritmo diferente na vida deles. E eles viveriam sob pressão, até que Noé terminasse de construir a arca. Pergunto aos irmãos nesta manhã: o que é uma família em relação a uma humanidade inteira, espalhada pelo mundo? Noé vivia de forma isolada, irmãos, naquela geração. Imaginem a vida de Noé. Ter de trabalhar, construir a arca, criar seus filhos, sob a mira de risos, de blasfêmias, de piadas. Talvez seus filhos nem pudessem andar corretamente no meio das outras pessoas. E Deus preservou este número irrisório, mas Noé afetou a sua família. Ele afetou com a sua perseverança, com a palavra de Deus, e Deus preservou um número irrisório, mas fez, vejam a expressão, fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. A linguagem aqui é significativa. Não importa o número de pessoas, Deus fez vir o seu juízo sobre uma humanidade quase que inteira, tirando 7 pessoas. Notem a implicação, meus irmãos. Não importa o número das pessoas que vivem contrárias a Deus. Não importa o número delas, se elas estão, mesmo que elas estejam aparentemente felizes. Jesus disse que o dia do juízo será como os tempos de Noé. Como as pessoas viveram os tempos de Noé, não ligaram para Noé. Mas eles casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, comiam. Para eles a vida comum era mais importante, a impiedade deles era mais importante. Vejam, meus irmãos, não importa se há poucos que se preocupam com a verdade, não importa se esses poucos são sempre rejeitados. Não importa se eles estão vivendo de uma forma tão isolada, se eles criam os filhos deles de forma diferente da maioria. Não importa se são tão poucos os que mantêm piedade no lar, lutam por uma vida reta, temente a Cristo, vivendo no Evangelho, o tipo de vida rejeitado no dilúvio, não importa. Essa que é a grande questão. Vejamos Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Não importa. Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero apresentar provas textuais para os irmãos. Não importa o número. Mesmo se tudo estiver dando certo para um mundo de seres humanos contrários a Deus, não importa o número. Não importa o sucesso. Importa se alguém é chamado por Deus, se alguém está vivendo para a glória de Deus. E Noé vivia de tal forma que ele é chamado. Noé era um homem justo e íntegro. Vejam, a palavra justo em hebraico é tzadik. Um homem justo, conforme o contexto de Noé, é um homem que organizava a sua vida de uma tal forma. Ele organizou a sua vida no tempo que ainda lhe restava para construir a arca. Ele organizou a sua vida a harmonizar o seu viver, a sua família, harmonizar a sua família sob o governo de Deus. Este é um homem justo. Não pensem aqui, por favor, de forma superficial sobre o texto. O texto não está dizendo que ele é justo por fazer algumas coisas certas. Ele é justo por harmonizar toda a sua vida com o conhecimento que ele tinha de Deus para viver sob o governo de Deus. E por que ele é íntegro? Íntegro aqui no hebraico significa inteireza, inteiro. A palavra
justo e íntegro formam um só conceito no hebraico. A ideia é que Noé estava totalmente comprometido com a retidão, totalmente comprometido com a vontade de Deus. Não importa o pior dos meios em que ele estivesse, não importa se a geração dele toda estivesse contra a vontade de Deus. Aqueles que estavam vivendo ali não tinham o mínimo para criticarem a vida e a conduta de Noé. Noé evitava fazer coisas que desagradassem a Deus. Noé evitava fazer coisas que servissem de mau testemunho para a sua própria família, que era a maneira como ele os levaria para a arca. Meus irmãos, mas uma multidão de pessoas foi destruída inteiramente porque Deus enviou o juízo para o mundo. É muito específica esta expressão de Pedro. Deus envia para um mundo de ímpios, a maneira dos ímpios viverem, não importa o número. Qual destaque nós temos aqui? Deus, segundo Pedro, não poupa, não se preocupa com a questão dos números. Pedro se concentra aqui na apatia, na indiferença, a desobediência da geração de Noé. Pessoas apáticas. Um homem que estava testemunhando, vivendo e pregando, mas todos os dias as pessoas escarneciam e brincavam. O que Pedro pretende com esta relação entre poucos e muitos no juízo de Deus? Pedro pretende forçar aqui a nossa recontagem do antigo julgamento. Pedro envia um aviso, aqui está subentendido um aviso no ensino de Pedro, para aqueles que estão seguindo os muitos mestres. Muitos estão seguindo, aliás, os falsos mestres. Muitos que estão seguindo na direção, muitos já haviam até deixado a igreja, as igrejas na Ásia. Não houve isenções, exceto aquele a quem Deus poupou e proclamou a sua justiça. Meus irmãos, vamos para o terceiro exemplo, por favor. O terceiro exemplo é o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Temos isso nos versos, até o versículo 8, versos 6 a 8. Percebam como Pedro também aqui é profundamente didático, meus irmãos. Qual fora a intenção do juízo sobre as cidades da Campina? Possivelmente não foi só Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Cidades menores foram destruídas por causa da influência delas. Qual é a grande questão de Sodoma e Gomorra? É que no propósito do julgamento de Deus, intencionalmente, Deus as colocou na história como um exemplo para o que vai acontecer com todos os que seguem a impiedade como eles viveram. Vejam a expressão bíblica segundo Pedro, a forma de Pedro afirmar isto. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Vejam que o texto está dizendo, o agente foi Deus. Deus não só destruiu. Pedro está dizendo, Deus colocou, é um arquétipo, é um modelo, é o padrão pelo qual Deus tratará todos os que amam uma vida ímpia, aberta, longe da sua vontade, da sua palavra. Este modelo de juízo não foi colocado ali de forma acidental, irmãos. Nós jamais devemos esquecer desta lição. Os tempos mudam, as gerações tendem a mudar seu comportamento, suas leis, suas normas, suas regras. Nós vivemos no mundo pós-moderno, é verdade. E as pessoas estão dizendo que nada vai agravar nossa condição diante de Deus, nada vai modificar, não existe verdade. Os tempos mudam, mas a Bíblia está dizendo quão terrível será para aqueles que continuam agravando o seu estado diante de Deus.
A intenção de Pedro aqui é tipológica. Parem para considerar seriamente esse ponto. O tipo de juízo que aguarda uma pessoa sem o Evangelho é exatamente aquele juízo, só que é pior ainda, porque é um tipo de juízo que vai lançar as pessoas para um inferno, um tipo de fogo também completamente diferente. Que tipo de juízo foi o que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Vamos ao texto. Um exemplo para os ímpios. O termo grego usado por Pedro que é interessante. Pedro usa uma palavra que significa padrão, uma espécime, uma amostra. Vocês querem entender como Deus odeia esse tipo de vida ímpia que nós teremos agora no carnaval, na liberação da ideologia de gênero, na abertura de famílias, de igrejas para determinadas coisas? Deus está dando uma amostra. Nós estamos diante de um profundo discernimento do juízo de Deus contra o mal. Nós estamos diante de algo, né, que é capaz de sacudir nossas mentes. Quando nós começamos a pensar, somos tentados a pensar que as pessoas sem Cristo e sem o Evangelho, e as pessoas que se afastam da sã doutrina, as igrejas que abandonaram a sã doutrina, que parece que estão prósperas, estão de alguma forma crescendo, sendo abençoadas, não? Eu quero ver com os irmãos também a palavra posto, na expressão tendo-as posto como exemplo. No grego original está no tempo perfeito. No tempo perfeito em grego, que é interessante, significa que Deus constituiu isto para que isto sempre tenha validade. Sempre terá validade como... Obrigado, irmão. Que bom que Noé não precisava disso, né, para proclamar. Mas, meus irmãos, então, paramos aqui exatamente no termo posto, na expressão tendo-as posto, por exemplo. Esse padrão não é um padrão para ficar isolado na memória. É algo que Deus determinou, segundo o seu poder. Aqui no tempo grego está um tempo perfeito, significando que Deus constituiu. Enquanto houver história humana, haverá validade. Não é à toa que hoje, sempre que algo muito terrível acontece, sempre se pensa em Sodoma e Gomorra. É a maneira de Deus ter posto, ter colocado. Nós temos novamente aqui uma pessoa isolada agora. Quem é? Ló. E aqui Pedro o denomina de justo Ló. Mas nós estamos com uma dificuldade aqui exegética. Eu quero que os irmãos entendam bem. O Antigo Testamento não chama Jó de justo. Se nós formos para os textos da literatura judaica e rabínica, os rabinos no templo de Jesus não diziam que Jó era justo. Ló era justo. Os rabinos diziam que Ló era um homem que, ao se afastar de Abraão, se aproximou de uma tal maneira que se desviou, porque se aproximou de pessoas extremamente ímpias. Cidades ímpias e imorais. Mas nós temos que entender aqui a maneira exegética como Pedro, sob a graça de Deus, trabalhou este conceito. É possível que Ló tenha sido considerado justo? Vejam nas suas Bíblias Gênesis capítulo 18, verso 22 a 33. É possível que ele esteja sendo chamado de justo por causa da oração de Abraão por ele.
quando Abraão foi diminuindo o número. Senhor, se houver tantos justos, tu destruirás o Senhor e mais 2 anjos, tipificando ali uma teofania, apareceram a Abraão, e depois apenas os dois anjos foram e seguiram para Sodoma e Gomorra. Mas nós temos de nos preocupar aqui, é possível que sim, que ele tenha sido considerado justo por causa dessa oração. Mas, meus irmãos, o que nos prende aqui é o foco didático que Pedro mesmo quer dar. Por exemplo, são 2 elementos aqui que devem ser considerados na experiência de Ló. O primeiro é que Pedro está preocupado em descrever as circunstâncias nas quais Ló foi liberto. Foi livre em meio àquela punição. Deus estava deixando um padrão para a humanidade. E, meus irmãos, Ló estava dentro de um contexto extremamente ímpio. Ló tomou uma decisão errada quando Abraão disse: você vai para a esquerda ou para a direita? Sim, ele tomou uma decisão errada. Ele estava ali, fincou raízes sociais, mas Ló não era como um deles. Os irmãos notaram com o dirigente do culto, quando nós lemos esta passagem hoje, que quando os anjos chegam, Ló está onde? Ló está na entrada da cidade. Significa que ele já era um homem proeminente. Ele tomou uma decisão errada, mas ele se fincou ali. O segundo aspecto didático em Pedro aqui dará maior evidência disto. Pedro se concentra na aflição íntima, moral de Ló em relação ao que ele via e ouvia em relação a pecados sexuais. A libertinagem aqui volta-se novamente para a expressão grega aselgeia. Aselgeia, a ideia de que há algo impuro, imundo. Ele começava a ver, a perceber isto. Aqueles homens, do maior ao menor, têm este título na Bíblia. Vejam Gênesis capítulo 13, verso 13. Os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que terrível título. Eles não possuíam mais nenhum limite para as suas vidas morais. Eles não tinham nenhum limite mais racional. Eles perderam o completo uso da razão, do entendimento. Em Gênesis 19:5, nós lemos que, com o dirigente hoje, que eles cercaram a casa de Ló, porque eles foram atraídos homossexualmente pela beleza e pela singularidade daqueles 2 seres que eram diferentes. E eles tentaram violentá-los homossexualmente. Desde o menino, desde a criança, o garoto, até os homens mais velhos. E Pedro aqui provê-nos do discernimento de Ló em decorrência do tempo que ele viveu ali. Ele começou a sofrer internamente com atos libertinos, sexuais, que ele nunca tinha ouvido e visto. É isso que Pedro está declarando aqui. Ló começava a sentir profunda tristeza, profundo senso de contrariedade. A vida licenciosa, o modo de vida daquelas pessoas. Pedro vai usar aqui a expressão dos sem lei. São pessoas sem qualquer lei. A lei de Deus, a lei da natureza, a lei dos relacionamentos. Meus irmãos, uma linguagem que identifica os seres humanos de Sodoma e Gomorra como destituídos de qualquer limite. Ló se atormentava. Qual destaque Pedro tem aqui, meus irmãos? Para encerrar este último exemplo, a sensualidade dos homens de Sodoma e Gomorra fora condenada por Deus exatamente como Deus condena a licenciosidade, condenará e condena a licenciosidade dos falsos mestres que adentram as igrejas. Mais uma vez temos um elemento pouco discernido aqui, irmãos.
que seja. O que há por detrás do falso ensino? O falso ensino sempre tem também alguma coisa a mais que Deus odeia. A abertura sexual. A libertinagem sexual. Este tipo de abertura já está ocorrendo, irmãos. Tacitamente em alguns ambientes religiosos, mas está ocorrendo. Por exemplo, igrejas que rejeitam disciplina. Igrejas que não disciplinam mais se os jovens estiverem praticando sexo antes do casamento. Famílias que não têm mais preocupação com os seus filhos e se dizem cristãs, mas elas não têm preocupação nenhuma sobre como eles estão vivendo nessa área. Nós vemos também, meus irmãos, que há algo de Sodoma e Gomorra nas igrejas, na área da religião, sem doutrina, disciplina, limites, no campo sexual. Há algo de Sodoma e Gomorra, quando os pecados começam a se multiplicarem e eles começam a se tornar comuns, e no campo sexual não há diferença entre os que professam o evangelho e aqueles que estão vivendo assim. O homossexualismo, estamos vendo aqui, em nossos dias, é uma das últimas barreiras, vamos dizer assim, que a falsa religião precisa dar abertura. A homossexualidade é uma das últimas barreiras. Ela precisa passar por cima da sã doutrina, da disciplina na igreja, né? Da mente fechada, segundo alguns, dos pastores, dos líderes, das mulheres que estão submissas demais a seus maridos, dos maridos que cuidam das suas esposas, dos modelos, dos padrões. Meus irmãos, o homossexualismo é uma das últimas barreiras que a falsa religião precisa da abertura, assim como já se conseguiu no âmbito do divórcio, sexo livre entre os jovens hoje, antes do casamento. E meus irmãos, enfim, qual é a função desses destaques todos? O juízo de Deus sobre os falsos mestres, porque estas são as suas características. Assim como Deus condenou essas características naqueles exemplos terríveis que nós vimos, de anjos, né, a pessoas libertinas sexualmente, meus irmãos, assim também, de forma muito didática, há um fundo de destaques sobre os juízos de Deus em relação àqueles que estão pregando o erro. Deus não odiou só e condenou só o pecado dos anjos, o pecado da humanidade toda, no tempo de Noé, o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus está também condenando aqueles que afastam a igreja da verdade e afastam outros do ensino das Escrituras. Há um juízo, sim, irmãos. Vamos às lições nesta manhã. Vamos direto para a primeira lição, irmãos. Uma implicação geral. Os falsos profetas e seus ensinos agregam sobre si mesmos os piores males já condenados por Deus no passado. Parem para pensar hoje. Só esta afirmação já é suficiente para nós, de forma nenhuma, deixarmos de ser crentes cuidadosos com a doutrina. Nós não temos aqui mera biografia dos falsos mestres, detalhes sobre o seu ensino, mas nós temos aqui as razões por que Deus os preserva no seu juízo. É Deus quem está preservando estes homens assim, da mesma forma como Ele preserva os anjos, seres elevados, que caíram. Assim como Ele preservou a geração pré-diluviana, assim como Deus colocou intencionalmente, como um arquétipo, como um padrão, as cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos voltar aqui para uma expressão que eu repeti várias vezes aqui, está nos versos 4, 5 e verso 8. Temos que ouvir com santo temor, irmãos, santa reverência. Nesses dias em que todos estão se entregando à impiedade, à malícia, ao pecado,
Há crentes que até evitam de vir às suas igrejas, né? Por causa da impiedade que já alcançou seus lares, suas famílias. Meus irmãos, mas vejam versos 4, 5 e 8, diz: Deus não poupou e ordenou a ruína completa, tendo-os posto como exemplo. Deveríamos ouvir a voz das Escrituras. Deus fez isto com um número muito maior e com seres mais elevados até do que seres humanos. Estamos diante de um fenômeno hoje, a religião corrompida. Há uma negação intrínseca do Evangelho. Isto está arrastando, meus irmãos, e essa negação começa sempre dentro da igreja. Promete levar pessoas à liberdade, promete levar pessoas que não estão firmadas no Evangelho, professam Jesus Cristo superficialmente, e há líderes, o que é mais triste dizer, há líderes que são capazes de levar esse rebanho para a maldição do juízo de Deus. Assim como no passado Deus visitou aqueles grupos, há líderes que estão levando esses grupos, estas pessoas, para o mesmo juízo de anjos, sobre uma humanidade inteira e sobre cidades, os irmãos. Mas Deus também está preservando os seus. E eu quero ir de imediato para a segunda lição. O que estes julgamentos divinos devem nos dar? Discernimento sobre o aparente bem-estar do mal e da impiedade, dentro e fora da igreja. Discernimento, acordar-nos, despertar-nos. Meus irmãos, Pedro mostrou que é algo certo. Isto vai acontecer. E vai acontecer de novo, e de uma forma muito pior até, porque o julgamento de Deus está se apressando a cada dia, meus irmãos. O juízo divino virá contra todo tipo de impiedade. A impiedade que se mostrar dentro da igreja, a impiedade que se mostrar, não obstante, vantajosa entre os grupos que seguirem o erro, nos diversos grupos, não importa quem quer que seja, não importa o número. Pedro está a nos dissuadir de um perigo que nós não temos como nos despertar por nós mesmos. Pedro está a nos dissuadir de que há um grande perigo no campo da religião. Há um grande perigo. E eu pergunto nesta manhã, como é que você espera escapar do juízo de Deus, se vive e se comporta como alguém que não persevera na sã doutrina? Como é que nós esperaríamos fugir no dia do juízo? Por que você acredita que mesmo estando dentro de uma igreja, que você será capaz de ter livramento, se não está firme numa posição em Cristo? É um elemento que deve ser considerado. O que nós realmente, quando vimos a uma igreja, o que nós queremos que uma religião nos dê? O que queremos que a religião nos dê? É impressionante, porque se nós esperarmos que a religião nos dê algo que Deus não determinou que ela dê, dentro da religião, mesmo que recebamos isto, nós vamos viver como pessoas desviadas. Dentro da religião, não fora. Como assim? Eu pergunto a vocês, por que há pessoas que não são firmes nas nossas igrejas? Porque há sempre algo encantador, além de Cristo, fomentando a vida daquela pessoa. Sempre há algo encantador, além da doutrina. Lembrando mais uma vez a tremenda frase de Lutero: sempre há algo de encantador que faz cócegas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, além da doutrina de Cristo. Sempre há algo. Os falsos mestres são o tipo de personagem que sempre nos dirá
que nós não devemos nos conformar com o Evangelho. Não deve haver renúncia do eu. Você não deve viver como alguém renunciando ao eu, negando a si mesmo. Por que as igrejas estão vazias, mesmo as chamadas grandes igrejas que ensinam o erro no domingo? Porque as pessoas não entendem mais o dia do Senhor. Por que as pessoas estão vivendo no adultério? Porque não entendem mais os mandamentos divinos. Por que não há mais piedade na igreja e o mundanismo? Porque não há mais separação entre o que serve a Deus e serve no campo da religião, meus irmãos. Este aparente bem-estar da religião que promove o que uma pessoa quer ouvir, o que ela deseja ouvir, o que ela quer sentir, é um caminho sempre maldito. Sempre é um caminho maldito. Caminho seguro para o juízo de Deus. Vamos imediatamente à terceira lição, irmãos. O Senhor poupa os que o temem, não importa quão poucos sejam, ou quão rejeitados sejam em seus próprios contextos. O Senhor sempre poupa. Ele sempre faz prevalecer a sua graça sobre, não importa quão poucos. Eu quero que os irmãos percebam isto. Aqueles que pertencem ao Senhor são muitas vezes provados dentro de circunstâncias duríssimas de impiedade. Este é um ensino, não só, ele é bíblico, fundamentalmente bíblico, mas ele é um ensino no campo da experiência. Na Reforma aconteceu muito disto, de poucos crentes serem fiéis e serem rejeitados por suas famílias, serem rejeitados pelo contexto dos seus amigos, nos seus ofícios, meus irmãos, nos seus lares, na sociedade. Quão consolador é o ensino deste apóstolo, porque os verdadeiros crentes sempre estão no caminho oposto. Os verdadeiros crentes sempre estão isolados. Os verdadeiros crentes são tidos como antipáticos, antissociais, moralmente fechados. Por quê? Porque eles sempre veem o que é o mais importante, segundo Hebreus capítulo 11. O mais importante é não ser rejeitado pelo Senhor, não ser rejeitado por Deus. E há muitos que afirmam que são crentes e estão rejeitando o Senhor sempre. O mais importante é não ser rejeitado pelo Senhor, o mais importante é ser conhecido por Deus, viver na sua palavra, nem que isto tenha que nos levar em conflitos com aqueles que estão se perdendo. É Deus quem está assistindo. Salmo 34 diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Este é um ensino grandioso, é Deus quem nos está assistindo. Se realmente tememos a Cristo, irmãos, tememos ao Senhor, temos o Evangelho da Graça, nós não temeremos falta de popularidade. Até mesmo a falta de muitos amigos, nós temeremos sim a Deus. Temeremos sim o seu juízo. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem mandar a alma para o inferno. Temam aquele que antes, ao contrário, aquele que além de matar o corpo, ele pode mandar a alma para o inferno. Esse é Deus. Temos que temer ao Senhor, meus irmãos. Foi isto que aconteceu com Noé, foi isto que aconteceu com Ló. Ouviam piadas da sua época, mas não seguiram a multidão. Aguardavam ser preservados, e o Senhor é fiel. Glória a Deus. Vamos para a última lição, irmãos, para encerrarmos. Crentes verdadeiros sempre, eu quero tratar disto como um sinal nesta manhã, para nós avaliarmos nossa própria posição. Crentes verdadeiros sempre estão inquietos, incomodados com a condição moral e espiritual de igrejas e deste mundo. Eu pergunto nesta manhã a todos: a sua forma de viver, a sua forma de falar, de comportar-se, é a forma de repreensão, é uma forma de repreensão para a sociedade, para a sua família?
A sua forma de viver é uma forma de repreender o mal na sociedade? É uma forma de repreender o mal na sua família? Ou é uma forma de alimentar o mal nos outros e uma forma de aceitar o mal dentro de casa? Dentro da igreja, dentro do seu lar, seu testemunho é tal que as mesmas pessoas que não estão firmes, elas passam a considerar a sua própria situação. Seu testemunho é assim? Eu ainda pergunto a todos nesta manhã, ou o seu jeito de viver dentro da igreja do lar é motivo para que os outros sigam seus próprios corações? Ah, quão terrível é que há pessoas que dizem: eu não sou crente por causa daquela pessoa ali, ó. Nunca serei crente assim. Quão terrível é isto, irmãos. Eu pergunto a todos ainda: teríamos o mesmo sentimento negativo do salmista do Salmo 119, verso 158? Vi os infiéis, disse o salmista, e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Você tem isto? Isso é real no seu caso? Incomoda-nos viver num mundo de tanta impiedade? Ou você é daqueles que se adequa bem? Meus irmãos, nada é pior do que aquilo que nós estamos vendo ocorrer hoje nas igrejas. Pessoas que afirmam ser cristãs, que afirmam, que confessam que foram batizadas, que pertencem a Cristo, mas nada é pior do que isto. Pessoas que afirmam pertencer a Cristo, mas espantosamente se assemelham aos não crentes. São espantosamente semelhantes aos não crentes nas suas conversas, nos seus interesses, nas suas posturas, nos seus pensamentos e opções sobre sexo, coisas proibidas. Espantosamente semelhantes nas suas reações diante de tantas coisas que os ímpios, aqueles que rejeitam o Evangelho, amam, aceitam, também lhes atrai. Há igrejas que criaram também ambientes para ímpios, não para a adoração, mas para ímpios. Há igrejas que criaram ambientes propícios, retiraram a pregação, retiraram o ensino, retiraram a doutrina, retiraram a disciplina, mas você vê ali, no lugar da pregação, representações, dramas, músicas, número excessivo de músicas, para não chocarem os não crentes, para se adequarem aos ímpios, coisas que Ló e Noé não fizeram na sua própria época. Será que as pressões sobre as nossas famílias para a impiedade estão nos acomodando, irmãos? Vamos parar para pensar. Será que a impiedade é tão forte nas nossas famílias que nós